Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Links na descrição do vídeo. Um simples dono de loja adolescente. Capítulo 28. Naruto. O loiro cantarolou em resposta ao som de seu nome. Ele virou a cabeça para a voz e viu os olhos preocupados de Rias Grimório olhando para ele. Você tem alguma coisa a ver com isso? O que? O shinobi parecia confuso com a pergunta da garota. Sentado em seu balcão estava o pariato de Rias em sua totalidade, incluindo Gasper. O Dampir estava coberto da cabeça aos pés com um grosso par de calças de moletom grandes e um moletom. Apesar de seu nervosismo por estar em público, o garoto estava bastante entusiasmado em participar da conversa que a nobreza estava compartilhando, a conversa que Naruto havia perdido completamente. Os avistamentos estranhos ao longo do tempo. Rias tentou esclarecer. Quando ela foi mais uma vez recebida com um olhar confuso do dono da loja, a garota decidiu que precisava se aprofundar um pouco mais. Nas últimas noites, houve vários avistamentos estranhos pela cidade. Diferentes feras que vão de um gato enorme com duas caudas a uma tartaruga gigante nadando em um lago. Todas as criaturas desapareceram logo após serem avistadas. Eu só estava me perguntando se você sabia alguma coisa sobre isso. A menina terminou. Naruto deu um zumbido pensativo com as palavras da garota antes de começar a retornar lentamente ao seu lanche. Eu não ouvi nada sobre isso. Eu vou me certificar de ficar de olho em qualquer coisa estranha. O loiro tranquilizou o diabo com um sorriso suave. Essa resposta pareceu satisfazer a garota enquanto ela acenava para o garoto antes de retornar à conversa com seu par. Com a atenção de Rias agora longe dele, o loiro dedicou seu foco total em suas guloseimas. O menino parecia estranhamente sereno enquanto esculpia cuidadosamente uma torre de chantilly. Enquanto por fora o shinobi parecia tão calmo quanto uma freira, por dentro era uma história completamente diferente. O loiro estava tendo um tipo muito diferente de conversa com alguns dos inquilinos de seu corpo. Sério? Eu deixo vocês saírem por uma noite e vocês são pegos. Naruto gritou mentalmente. Seu grito foi recebido com uma série de murmúrios descontentes que ecoaram por toda a sua mente. Só quero apontar que só Izobu e Matatabi conseguiram Cale sua boca coberta de areia, Shukaku, antes que eu ateie fogo em você e feche-a. Uma voz vagamente feminina gritou, interrompendo a primeira voz. O silêncio seguiu a explosão da voz, mostrando que o original tinha seguido sabiamente suas ordens. Olha, Naruto com a voz feminina falou mais uma vez. Nós não estávamos cientes do equipamento de vigilância que este mundo continha. Ok, eu posso aceitar isso. Mas, Izobu? Você estava deitado no meio de um lago. Pouco antes do pôr do sol. Como você explica isso? Naruto perguntou através de sua ligação mental. Eu estava quente. Naruto suspirou com a resposta da enorme tartaruga. Ele não sabia que outra resposta esperava da criatura, considerando sua natureza de fala mansa. Olha, se eu vou deixar vocês saírem mais vezes, vocês cá. Por mais que eu goste de ouvir você reclamar dos meus irmãos idiotas, você tem convidados. A voz de Kurama cortou a frase do loiro. Quase imediatamente, o shinobi mudou sua atenção para o que estava acontecendo fora de sua cabeça. Naruto-kun. Dúlio. Um pequeno sorriso se espalhou pelo rosto do lojista ao ver o exorcista. O homem estava vestido com suas habituais roupas de padre enquanto atravessava a loja até o balcão. Sua aparência chamou a atenção de toda a nobreza de Rias enquanto eles mantinham os olhos fixos no homem, mesmo quando ele se sentava no balcão ao lado dele. Vejo que os negócios estão indo bem. O homem comentou enquanto enfiava a mão em um de seus bolsos. Depois de algumas pequenas escavações, o exorcista tirou um pirulito desembrulhado. Com um movimento hábil de seu pulso, o embrulho desapareceu de vista e o pirulito foi rapidamente colocado na boca do loiro. Sim, melhor do que nunca, na verdade. Com isso, Naruto deu uma rápida olhada em alguns dos clientes dentro de sua loja. Nada parecia muito fora do comum, se você ignorasse as várias orelhas e caudas de raposa presas a alguns dos clientes. No entanto, isso poderia ser simplesmente atribuído a um simples ato de cosplay das pessoas. O shinobi assumiu que essa era a razão pela qual seus clientes humanos não estavam exatamente enlouquecendo, já que vários yokai comiam a poucos metros deles.
A propósito, Naruto voltou sua atenção para o exorcista. Obrigado por me defender no céu. A observação casual do loiro lhe rendeu uma pequena risada e um aceno do amante de pirulito. Sem problemas. Michael estava um pouco preso lá atrás. Eu só queria que ele tivesse realmente me escutado em vez de ordenar uma caçada a você. Os dois compartilharam uma pequena risada em sua memória compartilhada. A risada deles pareceu chamar a atenção de Rias quando ela se virou para encarar a dupla. O movimento dela chamou a atenção de Dulio quando ele virou a cabeça para a garota. Ah, você é a irmãzinha do Cirzesh, não é? Rias, certo. Rias assentiu lentamente ao ser abordada tão casualmente. Apenas algumas semanas atrás, Dulio teria sido considerado um de seus maiores inimigos. Agora o homem estava se dirigindo a ela como se ela fosse uma amiga muito perdida. Sim, eu imaginei. Ele falou muito sobre você. Fez toda a reunião de paz demorar um pouco mais do que o esperado. E assim, o constrangimento que a garota estava sentindo se dissipou quando um gemido saiu de sua boca. Ouvir que seu irmão conseguiu envergonhar a si mesmo e a ela na frente de algumas das criaturas mais poderosas que existiam superava qualquer tipo de animosidade residual que ela sentia em relação ao exorcista. Você deveria tê-lo ouvido. Estou quase 100% certo de que ele estava assinando o tratado apenas para impressionar sua pequena Rias-chan. O volume do gemido de Rias aumentou em magnitude com as palavras de Dulio. O anjo soltou uma risada alta da ira da garota por vários segundos antes de voltar sua atenção para Naruto. Você tem um pouco de tempo para conversar? Dulio perguntou enquanto lambia seu pirulito. Naruto levantou uma sobrancelha com a pergunta antes de largar sua lata de chantilly. A respeito. O loiro perguntou. Sua pergunta fez com que o anjo lançasse um olhar de lado para o grupo de demônios sentados diretamente ao lado dele. O homem parecia estar debatendo algo por vários segundos antes de chegar a uma conclusão com um encolher de ombros indiferente. Um time. Um time? Um time. Dulio confirmou a pergunta do loiro com um pequeno aceno de cabeça. O anjo removeu o pirulito de sua boca antes de inclinar a parte superior do corpo contra o balcão. Depois de tudo o que aconteceu durante a reunião com os magos, os superiores de cada facção decidiram que precisava haver algum tipo de contramedida para que eventos como esse ocorressem. Eles percebem que a união entre as três facções é possivelmente uma só. Dos maiores da história da bem história. Obviamente vai atrair a atenção e... Não. Não quero fazer parte de nenhum grupo. O chantilly estava de volta na mão do loiro enquanto ele voltava seu foco para suas sobremesas. Uma pequena risada cumprimentou seus ouvidos vários momentos depois, fazendo-o olhar para o anjo agora rindo. Você nem me deixou terminar, cara. O anjo disse entre suas risadas. Mas, eu entendo. Achei que sua resposta seria não. Foi a minha resposta até que meu chefe me fez concordar com ela. Dulio disse enquanto se levantava de seu assento. Ele deu um pequeno sorriso para seu colega loiro antes de se virar para a porta. Bem, foi um prazer conhecê-lo. Tenho certeza que Michael vai me mandar de volta para tentar convencê-lo novamente, então vejo você mais tarde. O anjo então parou para olhar para o grupo de demônios. Até agora, Rias e seus pares não estavam tão sutilmente espionando a conversa e tinham toda a atenção no homem. Vejo todos vocês mais tarde. Adiós. O homem segurou seu pirulito no ar em direção ao grupo antes de colocá-lo de volta na boca e sair da loja. O grupo de demônios e um deus observou o homem passear pela calçada antes de desaparecer de vista em uma esquina. O que ele quis dizer quando disse que nos veria mais tarde? Surpreendentemente, Issei foi a pessoa que deu voz aos pensamentos do grupo. A misteriosa despedida do homem conseguiu ganhar toda a curiosidade deles. Eu não sei, mas eu pretendo descobrir. Rias disse enquanto se afastava de seu assento. Ela colocou uma pequena quantidade de notas na superfície do balcão antes de se virar para se dirigir a seu par. Vamos voltar para a sala do clube por enquanto. Um por um, cada um dos demônios se levantou de seus assentos e começou a seguir a garota para fora da loja. Koneko foi a última a sair desde que parou para receber um beijo do namorado. O loiro conseguiu enfiar um saco de biscoitos nos bolsos da garota como um presente surpresa para ela mais tarde. Ele observou com um pequeno sorriso quando ela passou pelas portas de sua loja e desapareceu junto com seus amigos em uma esquina. O sorriso em seu rosto logo desapareceu quando um brilho de luz começou a emitir abaixo do balcão. O shinobi olhou para baixo e viu uma foca brilhante em seu pulso. Com um suspiro silencioso,
O loiro tirou o avental da cintura antes de se retirar para a sala dos fundos. Um segundo depois, o loiro voltou correndo e voltou a focar sua atenção em seu chantilly. Na realidade, o verdadeiro Naruto não estava mais perto de sua loja. O adolescente chegou ao seu destino em um flash dourado. Quase imediatamente, ele se virou para o único sofá na sala que por acaso estava ocupado por um deus dragão infinito. Você veio. O Fizz afirmou enquanto tirava seus fones de ouvido. Naruto revirou os olhos com o tom apático da garota enquanto se dirigia até ela. Com um grunhido alto, o loiro caiu na outra extremidade do sofá antes de esticar as pernas sobre a borda. Eu disse que faria. Esse é o objetivo do selo, já que você disse que a loja é muito barulhenta. O loiro disse enquanto olhava para o teto. Sua resposta veio na forma de silêncio, levando depois de vários segundos a dobrar o pescoço para trás para olhar para o dragão. Ele viu que ela estava com o olhar fixo nele e isso provavelmente não mudaria tão cedo. Eu preciso de sua ajuda. O dragão disse depois de vários longos momentos de silêncio e contato visual. Suas palavras fizeram o shinobi se sentar de sua posição deitada. Um olhar curioso estava em seu rosto quando ele se inclinou para ela. Você precisa da minha ajuda? O que poderia estar incomodando tanto a poderosa Fizz que ela precisa da minha ajuda? Se ela achou a declaração irritante, o Fizz não demonstrou enquanto continuava a olhar nos olhos de Naruto. O que você disse antes? A Chaos Brigade. O dragão fez uma pausa e fechou os olhos. Pela primeira vez desde que a conheceu, Naruto ouviu a garota soltar um suspiro. O som era quase inaudível e durou apenas um breve momento antes que ela abrisse os olhos novamente. Eles estão crescendo fora do meu controle. Naruto piscou com suas palavras. Mesmo que eles não parecessem muito, a gravidade por trás da sentença da garota conseguiu derrubar o shinobi, fazendo com que ele ficasse um pouco de queixo caído. Então, você está dizendo que não pode mais controlar a Chaos Brigade? A pergunta de Naruto lhe rendeu um olhar severo da garota. Ela conseguiu segurar o olhar por vários momentos antes de cair quando outro suspiro escorregou por seus lábios. Eles são como baratas. Eu encontro um ninho e os destruo, e outros 10 os substituem. Minha casa agora tem uma barata gigante e pequenas pragas correndo ao redor dela. Naruto realmente sentiu uma pontada de simpatia dentro de seu peito ao ver o dragão obviamente chateado. Ter sua casa tomada por alguma presença estrangeira era uma coisa horrível de se passar. O loiro sabia que se o Fizz não tivesse tentado matá-lo durante o primeiro encontro, ele seria totalmente solidário com a situação da garota. Infelizmente para o Fizz, ela tentou matar o loiro e não admitiu que ainda não queria fazê-lo, perdendo uma grande quantidade de sua simpatia. Além disso, o título dela como um deus real o deixou muito cético sobre o que ele poderia fazer para realmente ajudar. O que exatamente você precisa da minha ajuda? O vínculo questionado mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Ele não estava esperando nenhuma resposta realmente sólida da garota, mas ele ainda queria ouvir como ela responderia. Matando eles. O tom da garota era tão inexpressivo como sempre, enquanto ela pedia ajuda para assassinar centenas de pessoas. Neste ponto dentro de seu relacionamento, o loiro não conseguia ficar muito chocado com a resposta dela, fazendo-o apenas suspirar e revirar os olhos. Você sabe que eu não posso e não vou fazer isso. O loiro respondeu. Suas palavras pareceram agitar algo dentro do dragão quando ela começou a se levantar de seu assento. Mas com seus clones. Naruto se virou para encarar a garota enquanto seus ouvidos captavam algo que ele nunca ouviu na voz do dragão. Era um pequeno tremor, semelhante ao de uma criança que tentava conter as lágrimas. Mesmo que seu rosto não refletisse tal emoção, aquela pequena flutuação dizia tudo para ela. Pela primeira vez, o dragão estava realmente sofrendo em um nível emocional. Ao contrário de qualquer dor física que ela possa ter sentido durante sua batalha com o Grande Vermelho ou ele mesmo, ela não conseguiu se curar imediatamente. O fato de que esta era sua primeira vez experimentando algo do tipo provavelmente tornou a dor muito mais intensa. Todos esses fatores se somaram para formar um coquetel emocional dentro do loiro. E apesar do que cada fibra de seu bom senso estava lhe dizendo, ele começou a sentir pena do Deus Dragão, por mais estranho que isso soasse. Você já tentou falar com eles? Naruto suspirou interiormente quando as palavras escaparam de seus lábios. Mesmo no final, ele não conseguiu evitar pelo menos tentar dar conselhos. Ele não se rebaixaria tanto para matar por ela, mas tentaria ajudar. Falando. O Fizz parecia genuinamente confuso enquanto repetia as palavras de Naruto.
O loiro bufou com a resposta dela antes de se sentar ainda mais em seu assento. Sim, conversando. Pedindo para eles irem embora? Sendo educado? Coisas assim. O Shinobi tentou ser o mais claro possível enquanto falava. Era durante esses momentos que o loiro odiava a falta de interações sociais que o dragão tinha. Eu ordenei que o Grande Vermelho fosse embora. Eu disse a Caos Brigade para interromper suas ações. Eles não o fizeram. Eu os apaguei. Levou tudo dentro do Shinobi para não enfrentar as palavras de Office. Esse era o tipo de resposta que ele esperava não obter. Tudo bem. Que tal pedir gentilmente para eles irem embora? Talvez até mesmo dizer por favor. O loiro ofereceu. O olhar completamente apático que ele recebeu do dragão deu a ele uma dica muito forte de como ela se sentia sobre essa sugestão. Por que eu deveria dizer por favor quando é minha casa? Veio a resposta seca de Office. E, por mais que a loira odiasse admitir, ela tinha razão. Se alguém estava invadindo sua casa, ele não deveria ter que dizer por favor para tirá-los dali. Ele deveria ter todo o direito de literalmente chutá-los para fora da porta. A menos que eles sejam um deus. O loiro se corrigiu enquanto olhava para Office. Se fosse esse o caso, era melhor apenas esperar. Bem, o loiro fez uma pausa para quebrar seu cérebro em busca de uma resposta. Ele não queria apenas dizer vá destruir todos em sua casa para o dragão, mas essa era a única resposta que vinha à sua mente. Felizmente para o loiro, seu tempo de tomada de decisão foi interrompido quando uma batida forte ecoou por toda a sala. Uma sensação visível de alívio o dominou quando ele se levantou do sofá e correu em direção à porta. Sem sequer verificar quem era seu convidado, o loiro girou a maçaneta e abriu a porta. Naruto-san, nós temos um problema. A carranca no rosto de Naruto caiu como uma pedra porque parado em sua porta estava um Kiba batido. O que há de errado? Todos estão bem? Koneko está bem. Naruto imediatamente disparou com a declaração do garoto. Mentalmente, o loiro já estava se preparando para voar em direção à localização de sua namorada no segundo em que o diabo confirmou suas preocupações. Todo mundo está bem. Você só precisa ver isso. Interiormente, Naruto soltou um pequeno suspiro na confirmação da segurança de sua namorada. Ele honestamente não sabia exatamente como ele teria reagido ao ouvir que Koneko havia se machucado de alguma forma. Provavelmente semelhante a como fiz quer que eu age em relação a Caos Brigade. O loiro pensou consigo mesmo enquanto se virava para olhar para o dragão. Sua mandíbula se apertou quando percebeu que ela não estava mais sentada em seu sofá. Ele não podia sentir nada em qualquer lugar da casa, deixando-o acreditar que ela havia retornado para a lacuna dimensional. Vamos, Kiba. O loiro disse enquanto virava a cabeça para trás. O jovem diabo acenou para ele antes de sair pelas ruas. Naruto lançou um último olhar para seu sofá vazio antes de fechar a porta atrás dele e seguir atrás do diabo. Isso pode ser um problema. O loiro não pôde deixar de pensar consigo mesmo enquanto estava ao lado da nobreza de Rias. A noite havia superado Kuo, permitindo que os adolescentes liberassem suas feições diabólicas para o mundo. Koneko e Rias ficaram ao seu lado enquanto ele, preocupado, dirigia sua atenção para a tela na frente deles. A parede que o grupo estava em frente pertencia à Kuo Academy. Geralmente, suas paredes de tijolos imaculadas estavam manchadas com o que parecia ser sangue. O líquido espesso e viscoso escorria lentamente pela superfície, obscurecendo ligeiramente sua mensagem. Morte aos pássaros e animais contaminados, e ao novo deus falso que eles seguem. Issei leu a escrita em voz alta e em voz lenta. Na fila de pessoas, Naruto suspirou alto quando sua cabeça encontrou suas mãos. Este é certamente um problema. O grupo se virou para olhar para Sona enquanto ela falava em voz alta. A garota parecia estar sozinha pela primeira vez, já que sua nobreza não estava à vista. Seu rosto estava tão sério como sempre enquanto ela olhava para a escrita na parede. Estou assumindo que você já entrou em contato com seu irmão. Rias assentiu com a pergunta de sua amiga. A primeira coisa que ela fez quando se deparou com a exibição grotesca foi enviar uma mensagem para seu irmão. Apesar de quão irritante ela achou o homem, isso não era algo que ela iria esconder dele. Quem você acha que fez isso? Issei disse, expressando a pergunta que estava em todas as suas mentes. O silêncio seguiu enquanto cada pessoa dentro do pequeno grupo procurava mentalmente uma resposta. Talvez um anjo? Eles mencionam pássaros e bestas contaminados na mensagem. Parece muito com anjos caídos e demônios. Kiba falou.
Quase imediatamente, Sona balançou a cabeça negativamente enquanto avançava em direção ao grupo. Essa quantidade de sangue e violência de um anjo? Não parece muito plausível, especialmente com um novo tratado. O intelectual respondeu. Ria se virou para seu velho amigo com uma leve carranca no rosto. Pode ser um anjo desonesto. Alguém que está prestes a cair. Não é muito difícil acreditar que nem todo anjo estava muito feliz com o tratado entre as facções. Alguns provavelmente ainda guardavam ressentimentos em relação a nós. Rias disse em uma tentativa de argumentar com o presidente da classe. Sona não balançou a cabeça com isso, mas em vez disso fechou os olhos e permitiu que sua cabeça caísse levemente. Mais uma vez, plausível. Mas não vamos fazer suposições sobre este assunto. O novo tratado complica as coisas, especialmente se uma das outras facções teve participação nisso. Vamos simplesmente esperar pela resposta do Sirzeshi-sama e partir daí. A herdeira respondeu. E amanhã, quando as aulas começarem? Não podemos deixar nossos colegas verem isso. Issei falou. Não faria bem para a reputação da academia se espalhasse a notícia de que alguém fez algo assim na propriedade da escola. Eu vou encobrir isso por meu pariato mais tarde hoje à noite. Vou publicar a história de que um grupo de delinquentes vandalizou a escola durante a noite. Sona disparou de volta. Enquanto os membros da nobreza de Rias assentiam com suas palavras, Naruto teve que cantar mentalmente seu louvor por ela. Foi uma incrível demonstração de liderança ser capaz de elaborar um plano completo tão rapidamente, especialmente com tantas apostas na mesa. O que você pensa sobre tudo isso, Naruto-kun? O loiro voltou sua atenção para a direita quando Akeno expressou sua pergunta. Uma pequena carranca enfeitou suas feições enquanto ele ficou em silêncio olhando para a garota por alguns momentos antes de voltar sua atenção para a parede. Acho que o plano de Sona é bom. Não há necessidade de agirmos precipitadamente. O loiro respondeu. Sua resposta pareceu ser suficiente para a garota quando ela sentiu antes de se virar para Rias. Ok. Vamos voltar para a sala do clube e esperar que meu irmão idiota responda a minha mensagem. Espero que ele não demore para sempre como ele costuma fazer. A ruiva parecia agitada enquanto falava. Naruto não pôde deixar de rir da antipatia da garota pelo homem. Foi muito agradável testemunhar a relação entre os dois. Como o grupo, Rias partiu com sua paridade. Koneko foi a última a sair ao receber um abraço da loira pensativa. Uma vez que ela se foi, apenas Sona e Naruto foram deixados na parede. Os dois ficaram em silêncio compartilhado por um longo período de tempo, simplesmente olhando para a parede na frente deles. Naruto-san. A presidente da classe foi quem quebrou o silêncio enquanto chamava o nome de seu companheiro. Ao som de seu nome, Naruto virou a cabeça para ela. Ele ficou surpreso ao descobrir que a máscara imperturbável que acabará de ser colocada na frente de seus amigos havia caído. Agora, ele podia ver a emoção crua, principalmente preocupação e ansiedade, clara como o dia em seu rosto. O que você acha disso? Naruto piscou para a garota antes de virar a cabeça para a parede. Ele permaneceu em silêncio por vários segundos, segundos que pareceram horas para o jovem diabo, antes de abrir a boca. Acho que você tomou a decisão certa. Tenho a sensação, provavelmente a mesma sensação que você, de que isso será muito maior do que parecia originalmente. Não nos adiantarmos é o melhor caminho a seguir agora. Com o canto dos olhos, Naruto viu a garota visivelmente relaxar com suas palavras, enchendo-o com uma pequena quantidade de confusão. Sona e ele realmente não eram próximos o suficiente para ele pensar que uma declaração tão simples de si mesmo poderia gerar tal reação. Idiota, você não está olhando para isso do ângulo certo. A confusão de Naruto aumentou ainda mais quando seu parceiro original, Kurama, falou. O que você quer dizer? Olhe para ela. Com um resmungo suave, Naruto brevemente voltou sua atenção de volta para o jovem Citri. Ele ficou surpreso ao descobrir que parecia ter toda a atenção da garota enquanto ela olhava apenas para ele. Ela está literalmente olhando para você. Mas por quê, afinal? O loiro questionou, ganhando outro suspiro de seu parceiro. Por que você é um deus? Por que você é um dono de loja talentoso? Por que você conseguiu salvá-la e seus amigos várias vezes? Por que você conquistou o respeito de algumas das criaturas mais poderosas deste universo, incluindo sua irmã, de alguma forma? Você honestamente não está vendo isso? Bem, quando você quebra assim. Naruto honestamente se sentiu um pouco estúpido depois da explicação de Kurama.
Fazia sentido que a garota ao menos tivesse algum tipo de admiração quando se tratava dele. Você fez um trabalho muito bom mantendo esta escola unida e funcionando. Apenas continue fazendo o que tem feito e tudo acabará bem. Naruto finalmente falou em voz alta após seu longo período de silêncio. Ele observou como o rosto da garota se iluminou de surpresa com suas palavras antes de se estabelecer rapidamente. Ela ofereceu-lhe um pequeno aceno de cabeça antes de virar as costas para o loiro e para a parede. Obrigado pelo conselho, Naruto-san. Saiba que é muito valorizado e estimado. Agora, foi a vez de Naruto ficar surpreso. As palavras da garota eram muito estranhas, estranhas até. Ele não teve muito tempo para questioná-la sobre isso antes que ela já estivesse muito longe. Tudo isso é muito confuso. O loiro bufou alto. Ele gastou toda a sua energia mental durante o dia. Hora de descansar um pouco. Vou lidar com tudo isso pela manhã. E com isso, o loiro desapareceu do campus em um flash dourado. Naruto esperava que quando ele entrasse em sua casa, ele seria capaz de imediatamente ir para sua cama e tirar um merecido cochilo. Ele imaginou na pior das hipóteses que o Fizz teria retornado para onde ela tinha desaparecido e estaria esperando por ele em casa. A atitude completamente antissocial do dragão significaria que a conversa deles provavelmente seria curta, dando-lhe bastante tempo para descansar. Não foi esse o caso, no entanto. Por mais que o adolescente desejasse que fosse o caso, não ia ser. Ele soube disso assim que abriu a porta de sua casa. As duas pessoas que o cumprimentaram explicaram isso muito claramente para ele. Naru-kun. Naruto se esquivou para evitar um abraço voador de um Kuroka obviamente excitado. Quando a garota bateu ruidosamente na porta fechada atrás dele, o loiro não conseguiu encontrar dentro de si mesmo para sentir muita pena enquanto olhava para seu segundo convidado. Você perdeu 87 dias de trabalho e agora acha que pode simplesmente aparecer na minha casa aleatoriamente? Naruto questionou seu empregado rebelde. Vali não parecia nem um pouco perturbado pelas palavras de seu chefe enquanto permanecia parado na sala de estar do loiro. Eu não trabalho mais na sua loja, idiota. O diabo respondeu. Naruto zombou das palavras do garoto enquanto ele se aprofundava em sua casa. Você tem certeza até que eu demito você ou eu recebo uma carta de demissão? O shinobi disse enquanto desabou em seu sofá. Do canto do olho, ele podia ver Kuroka se levantando de seu salto. Não demorou muito para Nekoshou fazer seu caminho até o sofá que ele estava ocupando e se jogar em suas pernas estendidas. O adolescente nem se incomodou em dizer a ela para se mexer, para seu prazer, enquanto mantinha sua atenção no descendente de Lúcifer. Por que exatamente vocês dois estão na minha casa? Naruto finalmente cuspiu a pergunta. O repentino reaparecimento da dupla em sua casa exatamente ao mesmo tempo não poderia levar a nada além de coisas horríveis para ele. O suspiro que Vali soltou depois de sua pergunta só serviu para confirmar seus pensamentos. Viemos aqui para avisá-lo, Naruto. O adolescente cortou os olhos para Kuroka enquanto ela falava. Seu comportamento brincalhão habitual parecia o que reprimia enquanto ela se sentava nas pernas dele. Avisar-me sobre o quê? Naruto falou enquanto se sentava no sofá. Se algo conseguiu abalar o humor de Kuroka, então deve ter sido grande. É a Brigada Caos. Val começou. Eles ultrapassaram seus limites. Cão, aquele louco egocêntrico, tem tudo isso foi tudo que o diabo conseguiu dizer antes que um grito alto de repente enchesse a sala. Kuroka desabou no chão, gritando alto enquanto agarrava seus ouvidos, enquanto Vali desabou de joelhos. Naruto era o único que não parecia afetado. Agradeça a Kami pelo chakra. O shinobi pensou consigo mesmo enquanto mantinha o fluxo de chakra constante em seus ouvidos. Sem isso, ele tinha certeza de que estaria na mesma posição que Vali e Kuroka. Foi porque ele não foi afetado pelo barulho que o adolescente estava ciente o suficiente para notar a ondulação no ar que estava ocorrendo no meio de sua sala. Assim que a ondulação atingiu um clímax, o próprio tecido do espaço pareceu se desfazer quando um rasgo se formou no quarto do menino. Naruto teve apenas um segundo para reagir quando um pequeno corpo saiu disparado do rasgo. Ele rapidamente pulou no sofá e pegou o corpo transformado em projétil antes que ele batesse em uma de suas paredes. Quando Naruto caiu de volta no chão, ele conseguiu pegar o mais breve dos vislumbres da lágrima antes que ela se fechasse de repente, silenciando o som estridente. Isso foi inesperado. O loiro não pôde deixar de pensar consigo mesmo quando o grito parou. Ele deu uma breve olhada para Vali e Kuroka e viu que os dois estavam lentamente se recuperando de ter seus ouvidos estourados.
Vendo que os dois estavam em uma forma um pouco melhor, ele voltou sua atenção para o objeto que ele havia pego do rasgo dimensional. Seus olhos se arregalaram exponencialmente quando ele percebeu exatamente quem ele estava segurando. Era obviamente Ofis, mas havia algo muito diferente na garota. A aura usual de poder que inconscientemente radiava dela havia sido suprimida para apenas uma chama minguante. A garota estava tremendo como se estivesse sofrendo de congelamento. Sua pele parecia pálida, ainda mais pálida do que sua cor usual. Por fim, seus olhos cinzas pareciam um tom doentio de preto. Naruto podia vê-los através dos olhos parcialmente abertos da garota enquanto ele embalava seu corpo. O que diabos aconteceu com você? Esta foi de longe a coisa mais confusa e potencialmente aterrorizante que lhe ocorreu desde que chegou. Se alguém, ou algo, conseguiu infligir uma quantidade tão grande de dano ao dragão, então essa coisa tinha uma quantidade inimaginável de poder. Naruto forçou os ouvidos para ouvir a voz da garota. Seu volume suave habitual estava ainda mais baixo agora que ela estava nessa condição. Tentei falar. Não funcionou. E com essas palavras, o dragão caiu inconsciente, deixando-se aos cuidados de um dono de loja muito confuso. Capítulo 29. Eu sabia que eles planejavam agir contra ela. Só não sabia que seria tão rápido. Vali sentou-se preguiçosamente em uma das cadeiras dobráveis de Naruto com uma caneca branca na mão. Ao seu lado estava Kuroka sentada em uma cadeira semelhante com sua própria caneca. O conteúdo de suas xícaras parecia muito diferente, com a de Kuroka parecendo tão branca quanto a lua enquanto a de Vali estava em um marrom escuro. Do outro lado da dupla havia uma visão bastante interessante. Foi uma visão que nenhum deles pensou que jamais testemunharia em qualquer tipo de capacidade em suas vidas ou na vida após a morte. Sentados no único sofá da sala estavam Naruto e Ofis. O dragão estava envolto em cobertores de massa, parecendo muito com uma criança enfaixada. As convulsões que a garota estava tendo mais cedo pareciam ter se acalmado um pouco, já que seu corpo só tremia levemente sob suas bandagens. O que era interessante sobre a garota era sua posição. O deus estava literalmente aconchegado ao lado de Naruto. Sua cabeça estava confortavelmente deitada no colo do menino enquanto o resto do corpo estava bem longe de seu próprio espaço pessoal. O loiro parecia apenas um pouco incomodado com o desenvolvimento enquanto sua mão descansava calmamente contra o couro cabeludo da garota adormecida. Um de vocês finalmente vai explicar o que diabos aconteceu? Como isso aconteceu com ela? Naruto olhou para o dragão trêmulo com uma grande carranca no rosto. Apesar de tudo o que havia acontecido entre os dois, era preocupante ver o dragão nesse tipo de condição. É sobre isso que viemos aqui para avisá-lo. Eu só não previ que eles iriam se mover tão rapidamente. Vali murmurou a última frase antes de tomar um longo gole de sua caneca. Um suspiro baixo deixou os lábios do diabo assim que ele puxou a caneca para longe deles. Enquanto eu estava fora do meu trabalho, o diabo fez questão de fazer aspas no ar, fazendo Naruto revirar os olhos. Eu estava observando a Chaos Brigade. Ouvi relatos de alguns membros do meu grupo de que eles estavam agindo de forma estranha desde que o Fizz começou a visitar. Acontece que eles se uniram a algum deus do mal para machucar o Fizz-san. Nia, Kuroka de repente falou. Isso conseguiu ganhar um olhar do jovem diabo. Ela rapidamente respondeu soprando uma framboesa para o garoto, fazendo com que Vali revirasse os olhos para ela antes de voltar sua atenção para Naruto. Por mais grosseira que ela tenha dito, ela está praticamente correta. Recentemente, uma figura misteriosa passou muito tempo na lacuna dimensional. Houve muitos rumores de que a figura era um deus. Qual deles? Não tenho certeza, mas deve ser um dos principais para causar tanto dano. Val terminou. Naruto assentiu com a explicação do garoto, mas uma leve confusão ainda cobria sua expressão. Existe mesmo um deus que poderia ter conseguido fazer isso com ela sozinho. Ela não deveria ser, praticamente todo-poderosa? Além disso, por que deixá-la assim? Ela se sente mais fraca do que ferida. Se alguém realmente conseguisse dominar o Deus Dragão, a loira tinha certeza de que estaria morta. Em vez disso, ela ficou tremendo como uma criança, mas ainda muito viva. Não temos certeza. Como eu disse, achei que teríamos um pouco mais de tempo para investigar. Só vim avisar você. A natureza fria do diabo veio à tona quando ele colocou sua caneca no chão e lançou a Naruto seu olhar apático usual. Nia, não minta, Val-chan. Eu me lembro de você dizendo quão preocupada com Naruto-kun e como você tinha que avisá-lo o mais rápido possível.
Kuroka provocou com um sorriso tímido nos lábios. Assim que as palavras terminaram de sair de sua boca, Vali se dirigiu a ela com um olhar furioso no rosto. Cala a boca, mulher. Eu não disse isso. O diabo latiu alto para o Nekoshou. Kuroka não parecia nem um pouco perturbado pelo grito. Se alguma coisa, o sorriso em seu rosto só ficou maior pela agitação do menino. Não seja tímido agora. Quando estávamos morando juntos, você não podia deixar de falar dele o tempo todo. Kuroka parou de falar para se esquivar de uma caneca voadora. Uma gargalhada alta deixou sua garganta quando ela partiu para a cozinha com Vali em seus calcanhares. Enquanto a Nekoshou parecia tão feliz quanto podia estar enquanto corria, o rosto de Vali era uma máscara furiosa misturada com um tom de constrangimento que podia ser visto pelo rubor em suas bochechas. Você cala a boca, mentirosa. Estou cansado de ouvir sua voz. O grito do diabo foi seguido por uma risadinha alta que só parecia aumentar sua agitação. Ele logo desapareceu na cozinha após o Nekoshou. Vários segundos depois, batidas altas e batidas podiam ser ouvidas vindo da sala, seguidas por mais risadinhas de Kuroka e xingamentos de Vali. É melhor eles não quebrarem nenhum dos meus pacotes de ramen. O loiro pensou consigo mesmo antes de se levantar do sofá com o Fizz em seus braços. Por alguma razão, ele foi pego levemente de surpresa com o quão leve ela era. Sua visão dela como um ser de poder quase ilimitado obscureceu o fato de que ela ainda estava na forma de uma criança. Não era assim que eu esperava que nosso relacionamento acabasse. Naruto pensou consigo mesmo enquanto olhava para a garota. Se não fosse pelos tremores esporádicos que seu corpo estava fazendo, ela teria parecido estranhamente em paz. Sua aparência realmente a fazia parecer uma jovem inocente. Era estranho como um disfarce tão simples pudesse esconder tanto poder. Mas, é realmente um disfarce? Naruto pensou consigo mesmo enquanto a levava para o quarto de hóspedes da casa. Se fosse um disfarce, ele estava um pouco ciente da verdadeira massa da garota. Como dragão, ela deveria pesar muito mais do que ele podia carregar. Em vez disso, ela parecia pesar ainda menos do que Koneko. Enquanto Naruto debate a ideia se o disfarce de Office realmente era um disfarce, ele entra no quarto de hóspedes. Quase distraidamente, ele deitou a garota na cama do quarto. Com o dragão agora fora de suas mãos, Naruto parou desajeitadamente ao lado da cama, olhando para a garota descansando com um brilho suave em seus olhos. Eu devo. O loiro pensou consigo mesmo enquanto olhava para o dragão indefeso. Devido à natureza de seu relacionamento, ele provavelmente nunca teria outra chance como essa. Poderia muito bem. Naruto raciocinou para si mesmo quando começou a se aproximar da garota. Seus movimentos eram lentos enquanto sua mão se aproximava firmemente da garota. Ele não queria perturbar a garota de seu sono e ver o que ele estava tentando fazer. Mesmo em seu estado enfraquecido, Naruto tinha um palpite de que ela ainda poderia causar um pouco de dano se quisesse. Levou vários longos segundos de movimentos cuidadosos, mas eventualmente Naruto chegou ao ponto que seu dedo estava a apenas 1 ou 2 polegadas de distância do rosto da garota. Ele hesitou apenas por um segundo antes de empurrar o dedo em sua bochecha. Seus olhos se arregalaram quando seu dedo encontrou a carne. Tão macio. O shinobi não pôde deixar de pensar consigo mesmo enquanto cutucava a bochecha de Office. Assim que percebeu que realmente havia pensado tal coisa, o adolescente rapidamente retraiu a mão como se tivesse fogo. Infelizmente para ele, seu movimento súbito parecia ter despertado Office de sua inconsciência quando ela começou a se mexer. Lentamente, seus olhos começaram a se abrir enquanto ela se conscientizava do mundo. Levou vários segundos para ela acordar completamente, e quando fez, ela imediatamente fixou os olhos em Naruto. Os dois permaneceram se encarando por vários segundos. Nenhuma palavra foi trocada entre eles durante o tempo. O constrangimento que o loiro estava sentindo mais cedo pareceu encher a sala quanto mais tempo o silêncio continuava. Por que estou enrolado? Office finalmente quebrou o silêncio com sua pergunta. Naruto olhou para o corpo dela e viu que o dragão estava lutando silenciosamente para se libertar de sua prisão de cobertores durante o silêncio. Você estava tremendo, então imaginei que estivesse com frio. Os cobertores deveriam mantê-lo aquecido. Naruto explicou. Sua explicação lhe rendeu uma expressão de olhos mortos de Office quando ela parou brevemente em sua luta. Eu não estou com frio. Oh! Naruto afirmou antes de se abaixar para libertar a garota de sua escravidão. Isso é muito apertado. O shinobi não pôde deixar de pensar consigo mesmo enquanto lutava brevemente com as amarras do cobertor.
Ele teve um pouco de esforço, mas, depois de alguns segundos, ele conseguiu desfazer o envoltório. Os cobertores caíram ao lado de Office, permitindo esticar seus membros. O Shinobi permitiu que a garota o fizesse. Enquanto isso, ele se sentou na cama. Não funcionou. Naruto teve que forçar seus ouvidos para ouvir a voz da garota. Ele se virou para ela e viu que ela estava com a cabeça inclinada em direção à cama. O que? O loiro questionou. Ele não tinha ouvido completamente o que o dragão havia dito e o lado curioso dele exigia que ele soubesse. Eu, perguntei. Office começou na mesma voz suave. Eles não ouviram. Então, eu os matei. Eu matei a maioria deles até. O dragão parou neste ponto. Naruto assistiu em choque quando ela começou a tremer. Com o rosto dela escondido dele, ele não sabia dizer se era por raiva ou tristeza. Eles levaram meu poder. Eles o roubaram. Aquele, o humano e o dragão. Naruto quase podia provar o veneno na voz de Office. Quando ela levantou a cabeça, o Shinobi pôde ver que o tremor estava claramente vindo de sua raiva. Seu rosto gritava assassinato enquanto seus olhos se cravavam nos dele. Vou destruí-los. Vou apagá-los. Vou recuperar o que é meu. Eles roubaram o que é meu, então vou colher suas almas. Por uma das poucas vezes desde seu encontro original, a voz de Office elevou para um grito. Seu rosto estava mostrando a maior emoção que havia mostrado em anos, enquanto se contorcia em um rosto cheio de ódio. Mesmo em sua forma enfraquecida, seu poder causou uma reação física dentro do quarto quando a cama e os móveis rangeram alto em resposta a isso. Enquanto tudo isso acontecia, Naruto não podia fazer nada além de olhar tristemente para a garota. Ele nem precisava usar suas habilidades empáticas para dizer que ela estava com muita dor. Qualquer dor que ela possa ter sentido ao ser traída provavelmente foi massivamente esmagada pelo fato de alguém ter roubado uma parte literal dela. Eu ajudo. A voz de Naruto conseguiu cortar a raiva da garota. Dentro de um momento, a raiva que tinha sido tão aparente dentro dela pareceu se dissipar quando a confusão tomou seu lugar. Ela lentamente se acomodou de volta na cama enquanto olhava para o loiro. O que você disse? Office questionou lentamente. Naruto suspirou com a pergunta dela antes de olhar diretamente para o rosto dela. Eu disse que ajudaria. Pelo menos em termos de recuperar seus poderes. O Shinobi explicou quase solenemente para a garota. Sua explicação pareceu não afetar a conclusão da garota enquanto ela simplesmente piscava como uma coruja para ele. Por quê? Naruto queria gemer com a pergunta. O dragão estava tornando muito difícil para ele mostrar sua simpatia. Por que ninguém merece ter sua casa e poder tirados deles? Além disso, eu confio em você com seu poder do que qualquer outra pessoa. O loiro murmurou a última declaração baixinho. Mesmo com o baixo volume de sua voz, Office pareceu perceber seus murmúrios enquanto a confusão em seu rosto se dissipava. Confie. A garota sussurrou antes de descer em silêncio. Uma grande parte do Shinobi queria explicar melhor sua declaração ao deus, enquanto sua outra metade exigia que ele a deixasse descansar. O olhar confuso, mas ponderado em seu rosto, eventualmente permitiu que a segunda metade vencesse quando ele se levantou da cama. Eu te ajudo, Office. Mas, por enquanto, tente descansar um pouco. Se precisar de alguma coisa, fique à vontade para usar o selo. As palavras da adolescente pareciam passar completamente por cima da cabeça do dragão, pois ela não deu nenhuma reação física ao ouvir isso. Naruto decidiu não pressionar o assunto e simplesmente decidiu sair silenciosamente da sala. Ele suavemente fechou a porta atrás dele e se moveu para ir até sua cozinha para um lanche antes de correr para um Kuroka agachado. Oxi, Nia, a Nekoshou exclamou quando ela caiu de bunda. Suas mãos se moveram para esfregar seu traseiro dolorido e bastante considerável, apenas para parar quando ela percebeu que o loiro estava lançando um olhar desapontado. O que? Kuroka questionou inocentemente. Infelizmente para ela, ela esteve perto de Naruto o suficiente para que o adolescente soubesse que absolutamente nada era inocente sobre o diabo. Você estava espionando nossa conversa. Não era uma pergunta em nenhum sentido. O Shinobi estava simplesmente fazendo uma declaração indiscutível. Eu não estava espionando. Eu apenas passei por aqui, Nia. O olhar que ela recebeu do loiro mostrava claramente que ele não acreditava nem um pouco nela. Em vez de manter a fachada, a Nekoshou rapidamente cedeu enquanto voltava a ficar de pé. Tudo bem. Eu estava espionando. A garota admitiu com um olhar derrotado em seu rosto. A derrota logo se transformou em um sorriso malicioso.
Eu acho que você está sendo tão doce ao ajudar Office-chan. Você é uma heroína, Mia. Naruto revirou os olhos com as palavras do Nekoshou antes de passar por ela em direção à sua cozinha. Kuroka fez beicinho por ser ignorado tão facilmente pelo adolescente antes de segui-lo. Não seja assim. Kuroka choramingou enquanto seguia o adolescente. Suas palavras foram totalmente ignoradas pelo adolescente enquanto ele abria a porta de sua geladeira. O loiro enfiou a cabeça no ambiente frio e a manteve lá por vários segundos, aparentemente procurando por ela. Eventualmente, ele enfiou a mão na máquina e tirou uma jarra de leite. Onde Vali foi? Naruto questionou antes de tomar um gole rápido do jarro. Kuroka ficou fascinado com a visão por vários segundos antes de finalmente sair dela. Ele saiu. A garota choramingou enquanto mantinha os olhos firmemente fixos em Naruto. Por causa disso, ela pôde testemunhar o momento em que a pura trepidação superou as feições da adolescente em suas palavras. Ele foi embora sem você. Naruto questionou hesitante. Quando a garota acenou de volta para suas perguntas, um gemido baixo escapou de seus lábios. Seus braços e cabeça pareciam ser subitamente vencidos pela gravidade quando ambos caíram. MMMHM. Ele me disse que estava cansado de cuidar de mim, aquele grande idiota. Então, parece que somos colegas de quarto de novo. A garota gritou animadamente enquanto jogava as mãos para cima. Ela olhou para Naruto para ver se o loiro estava refletindo sua aparência, e descobriu que ele não estava fazendo nada disso. O olhar completamente apático que ela estava dando a ele dizia exatamente o oposto. Sabe, com o fiz toda bagunçada, o quarto de hóspedes está ocupado. Isso significa que não havia outro lugar para eu ficar, exceto. O diabo parou quando ela lançou um olhar aguçado para Naruto. Interiormente, ela estava esperando que o menino pegasse em suas costas. Você pode dormir no sofá. E, toda a esperança que Kuroka tinha imediatamente desmoronou. Ela começou a fazer beicinho infantil com a decisão do loiro. Apenas com uma condição. O beicinho do diabo desapareceu com as palavras de Naruto. Sua expressão se transformou em curiosidade enquanto ela olhava fixamente para ele. Você vai enfrentar Koneko. E assim, qualquer entusiasmo que o Nekoshou tinha saiu disparado dela na demanda do loiro. Mia, você sabe que eu sei. Você vai se você quiser ficar comigo. Eu não vou forçá-la a fazer nada, mas eu não vou deixar sua presença em minha casa afetar meu relacionamento com minha namorada. Você é irmã dela e você deveria pelo menos falar com ela. Naruto afirmou firmemente, afastando qualquer uma das esperanças de Kuroka de falar para sair da situação. O olhar no rosto do adolescente solidificou sua seriedade enquanto estava na máscara fria de pedra. Foi o pior que ela já tinha visto loiro. Eu. A mulher gaguejou. O conflito ficou claro em seu rosto por vários segundos enquanto ela tentava pensar em alguma maneira de sair da situação. Eventualmente, tanto sua mente quanto seu corpo decidiram que era o suficiente e cederam, fazendo com que ela soltasse um suspiro derrotado. Tudo bem. Vou falar com ela amanhã. Pela primeira vez desde que o conhecera, Kuroka sentiu-se realmente agitada com o loiro. A maneira severa como ele estava agindo com ela agora não era nada parecido com o jeito que ela o conheceu. Tudo bem. Você é tão má agora que você é um deus chique, Mia. A garota exclamou enquanto jogava os braços para cima em frustração. Apesar das leis da gravidade e do movimento existentes, o movimento não conseguiu empurrar seus seios para fora do vestido. Bem, este deus está tirando uma soneca. Sinta-se livre para o que estiver na geladeira. Só não toque no meu ramen. Naruto não prestou atenção ao seio que desafiava a gravidade da mulher enquanto caminhava de volta para seu quarto. Kuroka observou o adolescente andar pelo corredor antes de desaparecer em uma esquina. Vários segundos depois, uma batida suave ressoou no ar. Que idiota, Mia! Kuroka resmungou antes de ir até a geladeira do loiro. Só porque a adolescente ia agir mal com ela não significava que ela iria se impedir de desfrutar de uma geladeira bem abastecida. Ela estava nervosa. Por que ela estava tão nervosa? Ela não deveria estar tão nervosa. Não era saudável para ela. Pare de ficar nervoso. Kuroka pensou consigo mesmo, sem saber, imitando as palavras que Naruto falou em voz alta no mesmo instante. Infelizmente para ela, ela estava tão presa em seus próprios pensamentos que não ouviu o adolescente. Isso fez inclinar-se sobre o balcão e sacudir sua têmpora. Ei! Para que foi isso?
A Nekoshou exclamou quando suas mãos subiram para acariciar sua testa. Seu nervosismo está me distraindo. Apenas desça. Distrair você de quê? Não há ninguém aqui. Kuroka gritou enquanto apontava para a massa de mesas e cadeiras vazias que estavam atrás dela. Naruto não pareceu nem um pouco desanimado com o comentário quando chegou debaixo do balcão e pegou um copo de morangos. Meu trabalho não termina de repente quando não há clientes aqui. Um dono de loja está constantemente trabalhando para garantir que suas lojas funcionem com 100% de eficiência. Naruto disse enquanto instalava a tampa do frasco. Nia, você está cheia de si. Tudo que você faz é sentar aqui e fazer guloseimas. Kuroka respondeu com um revirar de olhos. É muito mais do que apenas fazer lanches. É fazer uma experiência memorável para meus clientes. Besteira! Pergunte a qualquer um dos meus clientes. Eles saem desta loja satisfeitos com a fome e a espiritualidade. Você é tão doutor. Naquele momento, as portas da loja se abriram. Kuroka parou com o som antes de virar a cabeça para ver quem havia entrado na loja. Seu coração quase saiu do peito quando ela se encontrou com sua irmãzinha que estava parada na entrada da loja. Nenhuma palavra foi trocada entre os dois enquanto eles simplesmente olhavam um para o outro. Fazia vários anos desde que as duas irmãs se conheceram e agora estava aparecendo. O nervosismo que estava anteriormente presente dentro de Kuroka explodiu com muito mais intensidade enquanto Koneko permanecia apática. O olhar desinteressado que a garota mais nova estava enviando para ela apenas empurrou a ansiedade da Nekoshou mais velha ainda mais para frente. Shirone. Kuroka se pegou murmurando sem pensar. Seu constrangimento a levou a dizer alguma coisa e o antigo nome da garota veio à tona. Ela imediatamente soube que era um erro, especialmente quando notou o demônio se contorcer ao som de sua voz. Apesar da suposta agitação da garota com a irmã, Koneko não disse nada ao entrar na loja. As portas se fecharam quase silenciosamente atrás dela enquanto ela se dirigia ao balcão. Os olhos de Kuroka e Naruto estavam fixos nela enquanto ela caminhava até a entrada do balcão, entrava no espaço dos funcionários e se dirigia ao namorado. Mais uma vez, nenhuma palavra foi trocada enquanto a garota rapidamente subiu no colo do loiro e fez seu trono em seu colo. Então silêncio. Com seu assento agora capturado, Koneko estava livre para continuar olhando para Kuroka. Se a garota mais velha estava nervosa antes, ela estava muito mais agora que a garota estava tão perto. O Nekoshou realmente começou a transpirar quando seu nervosismo começou a corroê-la. Shiro Kuroka conseguiu gaguejar. Infelizmente para ela, ela nunca teria a chance de completar completamente sua sentença. Meu nome não é Shirone. É Koneko. Kuroka fechou a boca ao som das palavras de sua irmãzinha. A garota a havia machucado naquele momento. Ela a machucou muito. Afinal, foi ela quem ajudou a nomear a garota. No entanto, sua reação era um pouco esperada. Koneko. Kuroka disse lentamente, como se não soubesse pronunciar a palavra corretamente. Era estranho para ela e parecia estranho deixando sua boca, especialmente agora que ela olhava para a garota. Koneko. Kuroka afirmou com muito mais firmeza agora. Sem ser visto pela Koneko, Naruto começou a sorrir. Eu sinto muito. O Nekoshou começou. Seus olhos instantaneamente voltaram para o rosto de Koneko em busca de qualquer sinal de reação. Quando ela não viu nenhum, um pequeno suspiro deslizou por seus lábios antes que ela continuasse falando. Me desculpe por te abandonar. Me desculpe por colocar toda essa pressão em você. Me desculpe por arruinar sua infância. Me desculpe por tornar tudo tão difícil para você. No final de sua declaração, Kuroka estava basicamente em lágrimas. No entanto, mesmo assim, o rosto de Koneko permaneceu apático. O rosto da garota era apenas uma máscara de neutralidade enquanto ela olhava para Nekoshou chorando. Eu fiz isso para proteger você. A garota soltou um soluço quando as lágrimas caíram de seus olhos. Eu só quero que você saiba disso. Tudo o que eu queria fazer era protegê-la. Eu sei que não fiz um bom trabalho, mas isso é tudo o que eu sempre quis. Neste ponto, o rosto da garota estava corado enquanto um fluxo constante de lágrimas percorria seu rosto. Ela inclinou a cabeça para limpar o rosto com a manga antes de olhar de volta para Koneko. O coração de Kuroka pulou outra batida quando ela notou que o rosto do jovem diabo não se moveu 1 centímetro durante seu SPE. Qualquer esperança de alcançar sua irmã parecia estar se esvaindo cada vez mais. Eu sei. E, assim, as esperanças de Kuroka voltaram às alturas.
Toda a sua atenção estava focada na garota enquanto ela esperava suas próximas palavras. Eu sei que você tentou me proteger, mas você falhou. E com uma única frase, as esperanças de Kuroka foram frustradas. A cabeça da garota caiu em uma tentativa vã de esconder as lágrimas que começaram a cair novamente. Eu não odeio você. Como uma montanha-russa emocional, Kuroka se viu erguida pelas palavras de sua irmã mais nova. Você não poderia saber com certeza o que aconteceria comigo. Você tomou a decisão que achou que seria melhor para mim. Então, você me perdoa? Kuroka questionou enquanto levantava a cabeça para olhar para Koneko. Quando Nekoshou mais velho viu a garota balançando a cabeça levemente, o júbilo irrompeu por dentro. Ela se levantou de seu assento, estendeu a mão sobre o balcão e pegou a garota em seus braços antes de começar a dançar ao redor da loja com ela. Mia! Imoto-chan me perdoa, Imoto-chan me perdoa, Imoto-chan por. Coloque-me para baixo. A voz de Koneko cortou a excitação de sua irmã, tirando-a brevemente de seu transe. Kuroka lançou um sorriso de desculpas para a garota antes de gentilmente colocar a garota de volta no chão. Com os pés no chão, Koneko virou-se para o balcão. Podemos ir para casa agora? A menina perguntou ao namorado. Naruto assentiu com a pergunta dela antes de dar a volta no balcão. Enquanto a loira se aproximava, Kuroka deu um tapinha nervoso no ombro da irmã mais nova, fazendo com que a garota se virasse para ela com uma sobrancelha erguida. Ah! Koneko-chan! Eu deveria ter te contado isso antes, mas eu fico. Eu sei. Koneko disse, interrompendo a garota mais velha. Kuroka piscou como uma coruja com sua resposta antes que a confusão desabasse sobre ela. Espere, como você sabia disso? Mas você não sabia que eu estaria aqui hoje, Mia? Kuroka questionou. As coisas não estavam realmente se encaixando bem em sua mente. Naruto me disse. Koneko respondeu com a cara séria como sempre. Esta revelação quase derrubou Kuroka enquanto ela rapidamente se virava para encarar Naruto que tinha acabado de sair de trás de seu balcão. Você contou para ela? Kuroka gritou para o loiro. Claro que sim. Eu contei tudo a ela quando estava tirando minha soneca. Eu tenho experiência quando se trata de surpresas como essa e não é uma boa ideia simplesmente jogar isso nas pessoas. Naruto afirmou levianamente enquanto se movia em direção a Koneko. Kuroka só podia olhar perplexa enquanto sua irmã mais nova habilmente subia em cima dos ombros do shinobi. Eu realmente não tinha nada com que me preocupar. A Nekoshou pensou consigo mesma enquanto a dupla se acomodava em seu passeio nas costas. O fato de Koneko estar ciente dela e ainda decidir vê-la significava que todo o estresse que ela havia feito não tinha sido por absolutamente nada. Vamos, Kuroka. A Nekoshou foi tirada de seus pensamentos pelo som da voz do loiro. Ela viu que a adolescente, junto com sua irmã, estava parada nas portas da loja e olhava para ela. Estou indo, Mia. A mulher gritou antes de correr em direção à dupla. Enquanto corria, um grande sorriso estava presente nela. Ela finalmente teve a chance de compensar o maior erro de sua vida. Ela poderia finalmente fazer as pazes com sua irmãzinha. Ela poderia finalmente entrar em um novo capítulo de sua vida. Estou feliz por ter tirado aquela soneca. Naruto pensou consigo mesmo. Kuroka caminhou lentamente atrás dele, falando animadamente enquanto falava. Nada do que o Nekoshou estava dizendo realmente registrou a loira, mas Kuroka parecia não notar ou não se importar enquanto ela continuava falando. Koneko estava com a cabeça enfiada em sua clavícula e aparentemente caiu no sono se seus roncos fossem algo para se passar. No momento, nada disso realmente importava para Naruto. Tão bonito quanto ele achou sua namorada naquele momento, ela foi apenas uma reflexão tardia. O que realmente estava prendendo sua atenção eram as duas pessoas que estavam paradas na frente da porta de sua casa. A primeira pessoa era obviamente do sexo feminino. O vestido preto esvoaçante que ela usava fazia pouco para esconder as curvas naturais de seu corpo. Um enorme chapéu preto estava em cima de sua cabeça e conseguiu esconder a maior parte de seu cabelo loiro encaracolado. Ela usava uma longa capa azul que estava coberta de brilhos e flores cor-de-rosa. A outra pessoa. Naruto não tinha muita certeza se eles eram homens ou mulheres. O que ele tinha certeza era o fato de que essa pessoa não era humana. O fato de que a pessoa parecia ser uma criatura loba de 3 metros de altura deu uma dica ao loiro para isso. Os dois chifres gigantes que se projetavam da testa da criatura apenas confirmavam seus pensamentos. Feichan e Wolfi. Kuroka gritou animadamente antes de sair em direção à porta da frente de Naruto.
Seu grito conseguiu despertar Koneko de seu sono, fazendo a jovem levantar a cabeça para ver o que estava acontecendo. Lobo gigante. Ele está aqui para lutar. A Nekoshou disse sonolenta assim que seus olhos pousaram nos dois convidados de seu namorado. Acho que não. Kuroka os conhece. O loiro disse em resposta. Mai. Volte a dormir. Koneko murmurou antes de deitar a cabeça no ombro da loira. Quando o adolescente conseguiu fazer o seu caminho, a garota já estava de volta a dormir. Naru-kun, olhe. Alguns dos meus amigos apareceram. Kuroka estava mais do que animado enquanto gesticulava em direção ao loiro. Nesse ponto, o loiro estava no primeiro degrau que levava à sua porta, proporcionando-lhe uma visão muito mais clara de seus convidados. Sim, isso é definitivamente um lobo. Naruto pensou consigo mesmo enquanto esticava o pescoço para cima para olhar para a criatura. O shinobi conseguiu vislumbrar os dentes dourados do lobo atrás de sua boca quando a criatura olhou para ele. Por que seus amigos estão na minha casa? Naruto questionou enquanto olhava para Kuroka. Sua atenção não ficou nela por muito tempo quando a outra fêmea do grupo pigarreou. Olá, senhor! A garota começou animada. Naruto notou que a garota tinha um forte sotaque estrangeiro. Ele não tinha certeza de onde, mas era definitivamente perceptível. Você é Naruto, certo? Naruto acenou com a cabeça para a pergunta dela, fazendo com que o sorriso no rosto dela crescesse em tamanho. Incrível! Bem, meu amigo e eu fomos enviados por Vali-sama para ajudar a proteger Ofi-san. A garota terminou com um pequeno salto no ar. Naruto a encarou por vários segundos antes de um suspiro deslizar por seus lábios. Essa proteção envolve você estar perto dela o tempo todo? A voz cansada do loiro parecia sugar a energia da garota. Ela ficou quieta e imóvel quando um olhar ligeiramente perplexo cruzou seu rosto. Bem, sim. Para garantir que nenhum mal aconteça a ela terá que estar sob nossa constante observação. O mago explicou. Esta reunião não estava indo exatamente como ela esperava. Sim, isso não vai acontecer. Se Lefai não estava confusa antes, ela definitivamente estava agora. A resposta desdenhosa da adolescente foi exatamente o oposto do que ela esperava. Por que não? A garota questionou enquanto dava um olhar sutil para seu parceiro. Ela podia ver que o lobo estava olhando para o dono da loja desdenhoso com nenhuma pequena quantidade de agitação em seu corpo. Bem, o Fizz está ficando na minha casa agora. Você estar perto dela significaria que você teria que ficar muito na minha casa. Eu não quero isso para que vocês possam ir embora. Naruto disse antes de passar pelos dois em direção à sua porta. De costas para a dupla, ele perdeu Fenrir dando um passo ameaçador em direção a ele, apenas para ser parado por sua companheira. Naruto Lefai começou, apenas para o som da porta de Naruto se abrir para interromper. A garota teve que colocar mais força para segurar seu parceiro lobo enquanto o filho de Loki empurrava com mais força contra ela. Mesmo com o Fizz em seu estado enfraquecido, ela ainda tem um papel significativo no universo. Não podemos deixá-la ser atacada mais. Lefai disse em uma tentativa de argumentar com o adolescente. Infelizmente para ela estava tentando discutir com Naruto Uzumaki. Ela poderia muito bem estar falando com uma parede de tijolos. E ela não vai. Se ela ficar na minha casa, ela está segura. O loiro disse por cima do ombro, nem mesmo olhando para a garota enquanto falava. Este parecia ser o ponto de ruptura para Fenrir quando ele arrancou seu braço do aperto de Kuroka e Lefai e marchou até o loiro. Olha, seu idiota teimoso. Algumas das pessoas mais fortes do mundo têm esse dragão em sua lista de mortes. Eu não importo quão forte você pensa que é. Você não pode proteger esse dragão. Você não é forte o suficiente. Você não é inteligente o suficiente. Você não pode estar em dois lugares em... Ei, chefe, o Fizz está acordado e disse que está faminta. Um dos clones de Naruto colocou a cabeça na porta, interrompendo o ponto do lobo. Assim que o clone percebeu que seu criador não estava sozinho, ele calou a boca. Você pode dar a ela uma xícara de ramen. Veja se ela gosta. O clone acenou com a cabeça para as ordens originais antes de dar uma olhada rápida em Lefai e Fenrir. O olhar durou apenas um segundo antes que o clone desaparecesse de volta na casa. Com o clone agora desaparecido, Naruto voltou-se para o lobo com uma sobrancelha levantada. Você estava dizendo? Naruto perguntou. Interiormente, o loiro estava torcendo pelo incrível timing de seu clone. Essa troca não poderia ter sido melhor. Você está alimentando o infinito deus dragão Ramen? O lobo questionou incrédulo.
Naruto virou um olhar duro para o lobo ao som de seu tom questionador. Sim, eu estou. O que há de errado com o ramen? É absolutamente A declaração de Fenrir chegou ao fim rapidamente quando Kuroka colocou a mão na boca dele. Com sua voz agora efetivamente abafada, o olhar áspero do loiro suavizou antes que ele se voltasse para Lefai. Olhe, volte para Vali e diga a ele que está tudo bem. Eu posso lidar com o Fizz. Diga também para ele começar a vir trabalhar. Essas foram as palavras de despedida de Naruto para a garota antes de entrar nos confins de sua casa. Assim que o loiro desapareceu em sua casa, Kuroka tirou a mão da boca de Fenrir, permitindo que o lobo se virasse para ela e rosnasse. Para que diabos foi isso? O lobo rosnou. Kuroka revirou os olhos em seu estado agitado antes de colocar as mãos nos quadris. Eu acabei de salvar sua vida, Mia. Não desrespeite o ramen na frente de Naruto. Nunca! Kuroka gritou. Fenrir bufou com a declaração da garota antes de se virar. Era óbvio que ele não estava muito ciente da gravidade de sua situação. Com o lobo tratado, Kuroka se virou para Lefai, que honestamente parecia bem confuso. Pen-chan, você deveria ouvir Naruto. Vá dizer a Falcon que tudo ficará bem, Nia. Não perca seu tempo aqui. Kuroka afirmou alegremente. Lefai só pôde assentir hesitantemente com as palavras do Nekoshou. Isso parecia bom o suficiente para a mulher bem dotada enquanto ela sorria para a garota mais nova um grande sorriso antes de entrar na casa de Naruto. A porta bateu atrás dela um segundo depois de sua saída, deixando Lefai e Fenrir sozinhos na soleira. Isso não correu bem. Como está o ramen? Não, não é horrível. Naruto sorriu com a resposta, sabendo que era provavelmente a melhor resposta que ele poderia esperar do dragão. A dupla estava sentada na mesa de jantar do loiro, cada um com uma xícara de ramen na frente deles. Os roncos de Kuroka podiam ser ouvidos do outro quarto enquanto o diabo estava desmaiado no sofá. Koneko estava longe de ser vista ou ouvida desde que ela foi enterrada em uma montanha de cobertores dentro do quarto do loiro. Como você está se sentindo? Melhor. O Fizz sussurrou antes de tomar uma colher de ramen. Naruto soltou um zumbido agradável com a resposta antes de ficar em silêncio. O único som presente na pequena sala era o raspar ocasional da colher do dragão contra o copo de ramen. Confiar. O Fizz importava, quebrando o silêncio e voltando a atenção do shinobi de volta para ela. O que você disse? A voz de Naruto fez a garota erguer os olhos de seu ramen. Foi nesse momento que os dois se olharam. Se você me ajudar a recuperar meus poderes, você terá minha confiança. O dragão disse. Isso é realmente o que vai demorar. Naruto questionou. Quando o Fizz assentiu em resposta, o loiro ficou em silêncio. O silêncio durou apenas alguns segundos antes que o loiro explodisse em gargalhadas, assustando levemente o dragão. Se isso for realmente tudo o que for preciso então. O Fizz, eu vou ajudá-la a recuperar seus poderes. E isso é uma promessa. Eu nunca quebro minhas promessas. Naruto deu um sorriso brilhante para o dragão para terminar sua promessa. E, por uma das primeiras vezes em sua vida, o Fizz encontrou-se retribuindo o sorriso com um pequeno sorriso seu. Confiar. Capítulo 30. Cheirava a morte. Isso? Você não poderia dizer se era um homem ou uma mulher. E, era um esqueleto. Ah! Naruto cantarolou suavemente para si mesmo enquanto escrevia em um pequeno caderno. Na frente dele estava o Fizz, que tinha uma fatia de bolo pela metade na frente dela. A dupla estava sentada em uma das muitas mesas dentro da loja do loiro. A loja em si estava movimentada, considerando as primeiras horas do dia. Então, temos um deus esqueleto que cheira a morte que trabalhou com um dragão que tem a capacidade de roubar seus poderes? Naruto leu do caderno. Quando o Fizz assentiu em resposta, ele suspirou. Ele já podia dizer que isso não seria tão simples quanto ele esperava. Ok. Vou começar a perguntar para ver se consigo encontrar alguém que corresponda a essa descrição. O Fizz assentiu mais uma vez, mas não disse nada enquanto concentrava sua atenção no resto do bolo. Naruto observou o dragão por vários segundos enquanto ela consumia constantemente a fatia de veludo vermelho antes de voltar sua atenção para o balcão principal de sua loja. Naru-kun! O shinobi balançou a cabeça com a saudação animada de Kuroka. A garota estava atrás do balcão da loja, vestida com sua roupa habitual, mas com uma das batas marca registrada da loira cobrindo sua frente.
Mesmo com a bata lhe dando muito mais decência do que ela costumava ter, a massa de clientes do sexo masculino reunidos ao redor do balcão deixou claro que a roupa não escondia completamente o apelo sexual do diabo. Olha o que eu fiz! A mulher gritou antes de segurar um cupcake. De sua posição atrás da massa contorcida de clientes do sexo masculino, Naruto conseguiu dar uma boa olhada na criação. Isso realmente parece muito bom. O shinobi pensou consigo mesmo enquanto corria os olhos pela guloseima. O pequeno deserto tinha aproximadamente 4 polegadas de altura. 2 centímetros do cupcake era uma massa dourada e escamosa que tinha o formato perfeito de uma estrela. Pequenos pontos vermelhos cobriam sua superfície. Os outros 5 centímetros da guloseima eram feitos de um creme branco como a neve em forma de espiral. Inúmeros granulados ficaram em cima do creme, dando ao deleite uma aparência muito colorida. Parece bom, Kuroka! Naruto gritou enquanto dava 2 polegares para a garota. Ela pareceu corar com o gesto dele antes de abaixar a cabeça para trás debaixo do balcão. Quando a massa de machos viu que o objeto de sua afeição não estava mais prestando atenção neles, eles se viraram agressivamente para enfrentar a causa. Quando eles viram a forma de 1,80 m, magra, musculosa, loira e coberta de blusa de um Naruto Uzumaki, eles rapidamente se voltaram para Kuroka. O loiro balançou a cabeça com o comportamento deles antes de começar a se dirigir para a entrada do balcão. Naruto-san! O shinobi parou em seu caminho quando uma voz feminina perceptível se fez conhecida sobre o fluxo de vozes masculinas. O adolescente virou-se para o som da voz e ficou surpreso ao ver Artemis caminhando em direção a ele. Peço desculpas por não marcar uma consulta. Naruto se viu rindo da tentativa da mulher de fazer uma piada. Apesar de sua reputação, ele estava aprendendo rapidamente que ela podia ser bastante engraçada quando queria. Mas imaginei que esta ocasião não exigiria exatamente um. A mulher disse. Naruto inclinou a cabeça para o lado por curiosidade antes de abrir a boca para falar. Você é bem-vindo aqui a qualquer hora. Então, o que você... Senhora, você se importa se eu comprar uma guloseima para você? Parece que você poderia comer uma fatia de bolo? Alguns biscoitos, talvez. O loiro foi interrompido por um dos clientes do sexo masculino que estavam se aglomerando ao redor de seu balcão apenas momentos atrás. Parecia que o cara tinha visto Artemis e mudou sua atenção alimentada pela libido para o deus. Artemis deu uma olhada no homem com uma quantidade indisfarçável de desgosto em seus olhos. Em vez de reagir verbalmente, a deusa levantou a mão na frente do rosto do homem, para sua curiosidade. Sua curiosidade terminou rapidamente quando uma rajada de pó dourado irrompeu da mão da deusa e bateu em seu rosto. Naruto assistiu enquanto o homem tentava afastar o pó dourado. A cada piscada que o homem dava, seus movimentos se tornavam cada vez mais lentos. Levou quase 1 minuto inteiro piscando, mas eventualmente a magia de Artemis fez efeito quando o homem caiu no chão, completamente inconsciente. Nojento. Isso não é maneira de abordar uma mulher, Artemis disse enquanto olhava para o imóvel. Naruto cutucou o homem com o lado de seu pé, provocando um ronco do macho. Depois de confirmar que o homem ainda estava vivo, Naruto voltou sua atenção para Artemis. Eu não acho que você vai se importar se eu levar a conversa para o fundo da loja, certo? Naruto perguntou a ela. Com a resposta dela, Naruto enviou um rápido olhar para um de seus clones disfarçados, sinalizando para ele lidar com o homem inconsciente antes de guiar a mulher para a sala dos fundos da loja. Estou correto quando digo que viu o Deus Dragão Infinito sentado do lado de fora, comendo o bolo. Artemis enquanto ela entrava na sala dos fundos. Naruto acenou com a cabeça em resposta enquanto puxava 2 cadeiras para eles se sentarem. Fascinante. Um ato tão dócil de uma criatura de tanto poder. Seria como se eu conseguisse fazer Tifon sentar e tomar chá comigo. Artemis disse enquanto se sentava no lugar oferecido. Naruto nem se incomodou em corrigir a ilusão da mulher de seu controle sobre o dragão enquanto se sentava em seu próprio lugar. Os dois se acomodaram de modo que ficaram cara a cara um com o outro. Apesar de seu controle sobre o dragão, eu vim aqui para realmente avisá-lo, afirmou Artemis. Naruto levantou uma sobrancelha para isso enquanto se inclinava ligeiramente para frente em seu assento. Avisar-me sobre o quê? O loiro perguntou, sua voz cheia de curiosidade. Hades. Hades? Seu deus da morte. Sim. Meu infeliz tio. Artemis suspirou enquanto se recostava na cadeira. Por que você está me alertando sobre ele? Ele disse que queria me machucar.
Naruto perguntou por curiosidade. Quando Artemis balançou a cabeça negativamente, a loira ficou mais confusa. Ele não disse abertamente que queria te machucar. A deusa pausou momentaneamente. Se ele não disse que queria me machucar, como você sabe? Naruto questionou. Quando a deusa da selva suspirou novamente, o shinobi sabia que provavelmente não gostaria da resposta. Meu irmão, Apolo, além de ser o deus do sol e um monte de outras coisas que não vou dizer porque sei que alimenta seu ego, é o deus das profecias. Este título concede a ele breves olhares para o futuro. Ontem, ele veio até mim com um novo. Um que envolvia Hades especificamente conspirando contra você. A deusa terminou, deixando a sala em silêncio. O silêncio pairou no ar por vários longos segundos enquanto Naruto contemplava as palavras da mulher. As visões do seu irmão são sempre verdadeiras? Naruto perguntou, quebrando o silêncio na sala. Por mais que me dou a admitir, sim. Eles estão sempre corretos de uma forma ou de outra. Não entendo muito bem como tudo funciona. Gosto de me ater às coisas mais práticas da vida. Naruto soltou um pequeno bufo antes de uma risada deixar seus lábios. Era divertido para ele ver uma rivalidade entre irmãos se desenrolar em uma escala divina. Por que ele iria querer me machucar? Eu não fiz exatamente muito para machucá-lo, eu acho. Naruto adicionou a última declaração como uma reflexão tardia. Ele ainda tinha uma grande falta de como os deuses operavam, então pelo que ele sabia, algo tão simples quanto vender doces poderia ter irritado o deus da morte. É complicado. Artemis pareceu se cansar com isso. Naruto levantou uma sobrancelha quando a mulher soltou outro suspiro. Meu tio é um homem orgulhoso. Ele tem orgulho de si mesmo. Ele tem orgulho de seu domínio no submundo. E, surpreendentemente, apesar do tratamento que recebe dos outros, ele tem orgulho de nosso panteão. Ele acredita que os gregos são superior a todos os outros panteões. Isso não seria um grande problema se ele também não acreditasse que a existência de outros panteões é completamente desnecessária e só pode ser um obstáculo para os gregos. Você está dizendo que porque as pessoas pensam que eu sou um novo deus, seu tio quer me destruir. Artemis assentiu lentamente com suas palavras, fazendo Naruto gemer alto. Ele provavelmente vê você como um novato que pode ser facilmente eliminado. Ao contrário dos outros panteões, ele não terá que se preocupar com a massa de seguidores ou apoio de outros deuses dentro do mesmo panteão. A deusa explicou. O quão forte exatamente é o seu tio? Ele é considerado um dos 10 seres mais fortes que existem. Claro que ele é. Naruto pensou consigo mesmo. Neste ponto de sua vida, ele nem estava surpreso com a resposta da mulher. A presença de um deus ultrapoderoso querendo sua morte só parecia adequada. Bem, obrigado, Artemis. Não posso dizer que não aprecie isso. O loiro disse enquanto se levantava de seu assento. A deusa seguiu o exemplo enquanto oferecia a mão ao shinobi. Nenhum problema. Sua presença nesta área beneficiou grandemente a saúde da natureza. Eu odiaria que sua influência fosse extinta por causa da minha família rebelde. A mulher falou enquanto Naruto apertou sua mão. O contato durou apenas um breve segundo antes de os dois se soltarem. Com um pequeno sorriso, o shinobi guiou a mulher para fora da sala dos fundos e de volta para a loja. Naru-kun! A atenção do shinobi foi imediatamente atraída para Kuroka enquanto ela gritava seu nome. A mulher correu até ele e parou a poucos centímetros dele com um olhar preocupado no rosto. Eu não acho que vali. Naruto já tinha começado a abafar as palavras do Nekoshou enquanto seus olhos se desviavam para Office. Uma carranca tomou seus lábios quando notou que duas pessoas que ele tinha dito especificamente para ficar longe do dragão estavam ao redor dela. Office-sama, por favor. Precisamos que você venha conosco. Você está em perigo mortal. Não. Office-san. Ela já disse não. Levi parou quando ouviu a voz de Naruto. Tanto Fenrir quanto ela se viraram para ver o adolescente de pé ameaçadoramente atrás dele. Seus braços estavam cruzados sobre o peito enquanto uma grande carranca enfeitava seu rosto. Eu pensei que tinha dito a vocês para voltarem para Vali. Naruto disse enquanto olhava para a dupla. Seus olhos se encontraram brevemente com os de Fenrir enquanto o lobo lhe lançava um olhar intimidador. O olhar foi facilmente descartado quando ele se concentrou no mago loiro. Nós fizemos. Vali-sama nos disse para voltar. Levi começou. Naruto soltou um resmungo em suas palavras antes de interpor seu corpo entre a dupla e Office. Tudo bem, mas eu vou ter que pedir para você parar de assediar meus clientes.
A loira disse. E se comprarmos alguma coisa? Então podemos ser clientes também e podemos simplesmente sentar ele. Não, o Fizz falou mais uma vez, parando a linha de pensamento do mago. Com a interrupção, o trio se virou para olhar para a garota. Eu não quero você perto de mim. O dragão disse enquanto olhava para os dois. Quando eles não responderam depois de vários segundos, o Fizz voltou sua atenção para Naruto. Posso comer mais bolo? O dragão gentilmente perguntou ao Shinobi. Com suas palavras, a carranca em seu rosto desapareceu instantaneamente quando um pequeno sorriso tomou seu lugar. Claro! Mesmo sabor. Ah, não, na verdade. Eu posso comer baunilha. Gelado ou sem glacê? Geada, por favor. A dupla heróica assistiu, completamente estupefata, à troca entre o deus dragão e o Shinobi. O Fizz estava agindo tão dócil, mesmo dizendo por favor. Ela nunca tinha feito isso na presença deles antes. Eles nunca tinham visto a garota pedir algo. Ela geralmente só exigia. Naruto gesticulou em direção a um de seus clones, enviando a cópia para o balcão. Com seu clone fazendo seu trabalho real, Naruto voltou para a dupla. Agora, você pode pedir alguma coisa ou dar o fora. O loiro parou quando algo chamou sua atenção. Ele voltou sua atenção para Lefay e Fenrir, e para a entrada de sua loja. Ele mal havia notado apenas momentos atrás que a rua do lado de fora de sua loja tinha ficado estranhamente quieta. Nenhum único pedestre passou por minutos. Ele agora estava percebendo por quê. Uma figura estava parada do lado de fora da entrada de sua loja. Naruto não podia dizer exatamente seu gênero considerando o fato de que estava vestido com uma longa capa preta esvoaçante que cobria todo o seu corpo. A figura parecia estar flutuando a vários centímetros do chão. Uma foice que era como o corpo da figura estava agarrada em sua mão ossuda. Plutão. Naruto ouviu Lefay sussurrar o nome. Ele vagamente sentiu Fenrir se mexendo atrás dele enquanto mantinha os olhos fixos na figura. Ele não se moveu desde que ele colocou os olhos nele, fazendo com que parecesse uma estátua. Meu irmão já está enviando seu esquadrão de intimidação, eu vejo. Naruto brevemente desviou sua atenção da figura encapuzada para olhar para Artemis. A deusa conseguiu sair de trás do balcão e agora estava ligeiramente atrás dele com as mãos nos quadris. Este é um dos capangas de Hades? Naruto questionou enquanto olhava para a figura. Mesmo com o contato visual quebrado, não se moveu um único centímetro de seu lugar. Sim. Meu tio, como o deus da morte, emprega o uso de ceifadores para cumprir suas ordens. Você está olhando para o mais notório sob seu controle, Plutão. Essa criatura é uma desgraça para a natureza. Artemis comentou com desgosto enquanto olhava para a figura. Você não gosta? Naruto perguntou, sentindo o desgosto da mulher. Ele carrega a morte em todos os lugares que vai. Florestas inteiras foram devastadas pela criatura. Disse que um único toque de sua foice é capaz de trazer morte instantânea enquanto fere gravemente os deuses. Ele parece durão, hein? Naruto disse em voz alta para ninguém em particular. A ideia de uma arma causadora de morte não era um tema muito assustador para ele, considerando sua luta com Kaguya. Ter que se esquivar de seus ossos de cinzas que matam tudo construiu uma espécie de imunidade à coisa. Ele, Hades mais do que provavelmente o enviou aqui para intimidá-lo. A deusa estava chateada enquanto falava. Mesmo sua lealdade ao seu panteão não permitiria que ela ignorasse a tentativa de intimidação descarada. Isso a enojou além da crença. Bem, muito ruim para ele. Ele perdeu seu tempo. O Shinobi prontamente se afastou do ceifador. Artemis assistiu em choque quando o loiro aceitou casualmente um prato cheio de bolo de um de seus clones. Os olhos da deusa permaneceram fixos em sua figura enquanto ele colocava o prato na frente do Fizz, ganhando-lhe um aceno de cabeça apreciativo do dragão. Ele retribuiu o aceno com um sorriso antes de começar a voltar para o balcão. Você vai deixar essa coisa na frente da loja? Lefay gritou assim que Naruto chegou à entrada do balcão. O loiro se virou brevemente para ela antes de olhar para Plutão. Ele manteve os olhos fixos na criatura por vários segundos antes de soltar um suspiro alto enquanto baixava a cabeça. Você está certo. Eu vou lidar com ele. Naruto resmungou antes de caminhar até a entrada de sua loja. Artemis, Fenrir e Lefay observaram ansiosos enquanto o loiro colocava a mão na porta antes de abri-la rapidamente. Ei! O loiro não se incomodou em conter o volume da voz enquanto falava. A presença do ceifador conseguiu afugentar qualquer pretenso pedestre da cena. Plutão não disse nada em resposta ao grito do loiro.
O ceifador nem se mexeu quando o loiro saiu de sua loja para a calçada. Você está incomodando meus clientes e está começando a me irritar, então vou dizer apenas uma vez: vá embora e diga ao seu chefe para me deixar em paz. O rosto de Naruto estava em uma máscara de pedra enquanto ele falava com o portador da morte. Ele tentou espiar além do capuz escuro da criatura, mas só encontrou uma extensão escura do nada. Era como se a criatura não tivesse rosto para começar. Silêncio foi a resposta de Plutão, fazendo Naruto franzir a testa. O Shinobi deu um passo em direção a ela, provocando a primeira resposta do ceifador. Plutão sutilmente fortaleceu seu aperto em sua foice enquanto Naruto se movia em direção a ela. Com o passo dado, Naruto estava agora a apenas um pé de distância do ceifador. Mesmo com o rosto na máscara, o loiro lutava para conter os calafrios. A criatura à sua frente literalmente irradiava a morte. Suas habilidades empáticas e sua conexão com a natureza não eram necessárias para sentir isso. Ele podia sentir sua pele apodrecendo lentamente na presença do ceifador. Felizmente para ele, o chakra de Kurama estava fazendo um bom trabalho em deter completamente a decadência. É assim que vai ser, hein? Naruto perguntou, apenas para aliviar mais silêncio. O loiro revirou os olhos com a resposta esperada antes de estender o braço direito para empurrar o ceifador. Foi então que Plutão atacou. A criatura estava completamente silenciosa enquanto se movia. Ele deslizou para fora do alcance de Naruto antes de enviar sua foice gritando para a barriga do loiro. O outro braço do Shinobi disparou e bateu contra o cabo da arma, parando-a. Sem saber, a ação do loiro lhe rendeu suspiros de surpresa da deusa dentro de seu choque. Devido a ele estar do lado de fora da loja, Naruto permaneceu ignorante ao barulho enquanto pulava no ar para enviar um chute no rosto de Plutão. Ele acabou estalando a língua de aborrecimento quando o chute passou inofensivamente por uma nuvem de fumaça preta. Outro idiota com uma capacidade avassaladora de se tornar intangível. Naruto não pôde deixar de murmurar para si mesmo enquanto observava a fumaça preta condensar de volta na forma de Plutão a vários metros de distância na rua. O ceifador não parecia nem um pouco incomodado com o chute enquanto flutuava com sua foice na mão. O modo Sage fez o truque da última vez. Deve funcionar agora. O loiro pensou consigo mesmo antes de fechar os olhos brevemente. Enquanto respirava, ele começou a atrair a energia natural do mundo. O que levaria meia hora no início de seu treinamento agora levou segundos quando suas íris mudaram para as formas reveladoras de barras que indicavam que ele estava no modo sábio. No momento em que Naruto abriu os olhos, ele piscou em direção ao ceifador. A criatura não se moveu um centímetro enquanto o loiro cruzava a distância entre os dois em um flash. Foi apenas quando o Shinobi estava a uma distância de ataque que o ceifador se moveu. Ele mais uma vez tentou cortar o loiro ao meio com a foice com um movimento casual, mais rápido da arma. Ao contrário de antes, Naruto optou por bloquear a lâmina da foice com o braço. A arma bateu contra a pele como se tivesse atingido o aço, sacudindo o braço de Plutão e lhe rendendo outra rodada de choque de Artemis. Naruto continuou seu período de ignorância para isso enquanto ele se concentrava em dar um soco no quadrado do ceifador em seu peito coberto de manto. Para o deleite do Shinobi, seu punho pareceu atingir a carne enquanto o ceifador foi enviado voando para trás com a força do golpe. Naruto assistiu como Plutão. Acho que esses ceifadores não aguentam um golpe. Naruto não pôde deixar de pensar consigo mesmo enquanto olhava para a forma caída do ceifador. Embora seu modo sábio tenha lhe proporcionado um impulso exponencial em termos de força, ele pensou que o líder de Hades seria capaz de levar o golpe. Falou cedo demais. Ele pensou consigo mesmo quando Plutão começou a se mover mais uma vez. O ceifador lentamente voltou à sua posição flutuante, usando sua foice como alavanca durante todo o calvário. Uma vez que estava de pé, Pluto levantou um dedo vacilante em direção ao loiro enquanto batia a ponta de sua foice no chão. Deus infantil. Naruto teve que se impedir de vacilar com o som horrivelmente rouco que o ceifador fez enquanto falava. O barulho parecia triturar seu cérebro enquanto flutuava no ar. Meu mestre o avisou. Você não atendeu a esse aviso. A morte espera por você. A criatura engasgou antes de abaixar o braço. Com o que parecia ser um movimento doloroso, Plutão ergueu a foice acima da cabeça antes de jogá-la de volta na calçada. Naruto observou enquanto um portal negro se formava sob seus pés. O ceifador permaneceu flutuando sobre o portal por um breve momento, mantendo sua visão travada em Naruto, antes de afundar lentamente na fenda.
O loiro não fez nada quando o portal se fechou atrás de Plutão, restaurando a rua de volta ao seu semblante normal. Isso provavelmente vai ser problemático. Naruto repetiu o bordão de seu velho amigo enquanto relaxava. Quase como água rompendo uma represa, as pessoas começaram a inundar a rua vazia agora que Plutão se foi. O Shinobi não prestou atenção em sua presença enquanto voltava para sua loja. Deus infantil. Não pode ser coincidência que tanto Plutão quanto a mensagem na parede me chamassem assim. Parece que Hades pode realmente ser o cara por trás de tudo isso. O loiro soltou um bufo com isso. Desde que foi apresentado aos deuses, parecia que eles tinham sido a fonte de todos os problemas em sua vida desde então. E esse problema não parecia estar parando tão cedo. Naruto estava tão preso em seus pensamentos que não percebeu os rostos chocados das criaturas sobrenaturais enquanto passava por elas a caminho do balcão. Foi só quando um de seus clones deu um tapinha no ombro dele que os Shinobi notaram suas expressões. Você bloqueou a foice de Plutão com seu antebraço. Naruto teve que inclinar a cabeça para trás quando Artemis de repente invadiu seu espaço pessoal. O rosto da deusa estava cheio de admiração enquanto examinava de perto seu braço ileso. Isso é incrível. Eu só vi meu tio fazer uma coisa dessas e isso só foi possível da afinidade até a morte. Não deveria ser possível a menos que... Artemis parou quando ela mudou sua atenção para o rosto de Naruto. O loiro se contorceu desconfortavelmente sob seu olhar enquanto ela mantinha seu aperto firme em seu braço. A menos que o quê? Naruto questionou após vários momentos de silêncio constrangedor. À sua pergunta, Artemis prontamente soltou seu braço e se endireitou com uma expressão vazia no rosto. Peço desculpas. Espero que meu aviso tenha sido eficaz. Devo me despedir agora. Antes que Naruto pudesse questionar o comportamento estranho da mulher, ela virou as costas para ele e saiu correndo da loja. Ele só podia assistir enquanto ela desaparecia no ar na calçada, arrancando suspiros chocados e olhares dos pedestres. Isso foi estranho, e provavelmente vai me morder na bunda mais tarde. Naruto pensou consigo mesmo. Ele não conhecia a mulher há muito tempo, mas ele tinha um bom senso dela para dizer que ela provavelmente não reagia assim com muita frequência. Especialmente na presença de um homem que ela acabou de conhecer. Naruto. O loiro virou a cabeça em direção ao som da voz. Ele viu Ofi sentado em sua cadeira com um prato agora vazio na frente dela. Outro, por favor. O dragão pediu. Naruto balançou a cabeça em seu comportamento antes de fazer seu caminho até ela. Ele tinha outros problemas para resolver que não envolviam deuses da morte e comportamento estranho dos deuses da natureza. Ele tinha uma loja para administrar. Se você não está comprando alguma coisa, dê-o fora da minha loja. Pare de incomodar meus clientes. Nem sempre foi um trabalho fácil.